Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 49, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Gênesis 49 a gente vê que Jacó dá a bênção final ali para todos os seus filhos, né? Chama todos os seus filhos e dá a bênção final para eles, aquelas últimas palavras que ele fala para eles, e também a gente vê o momento da morte de Jacó, aqui no 49, porque o 50 já é o último, daí a gente no 50 já vai ver a morte de José para fechar o livro de Gênesis. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu curtir, independente de ser inscrito ou não, deixa seu curtir nesse vídeo, que ajuda muito na divulgação, e compartilha com outras pessoas esse vídeo ou o estudo completo. Galera, a gente vai fechar o estudo no próximo vídeo já, o estudo completo do livro de Gênesis, 50 vídeos. Um para cada capítulo, então é a hora certa de compartilhar essa playlist, porque já vai ter o estudo completo dentro dela. Que já no comecinho do capítulo 49, a gente vê Jacó declarando algumas palavras para Rubem, Simeão e Levi. São palavras duras para esses três filhos. Rubem, o primogênito, né? Então recebe a primeira palavra ali. Rubem era o filho que havia se deitado com Bila. Bila, serva de Raquel, que Raquel dá para Jacó para que Jacó tivesse filhos com ela e se tornassem filhos de Raquel, né? Aquela parada de maternidade por subrogação. A gente já viu isso ao longo do livro de Gênesis, aqui no estudo a gente já falou sobre isso, né? Então se você acompanhou esse estudo de Gênesis com a gente, sabe do que eu estou falando, de maternidade por subrogação. E Rubem tinha se deitado com a esposa de seu pai, serva de sua mãe. Galera, eu acho que eu falei que Rubem era filho de Raquel. Rubem não é filho de Raquel. Rubem era filho de Lia, tá? Bila, serva de Raquel. Rubem, filho de Lia. Rubem se deita com Bila, serva de Raquel. Acho que eu falei errado aqui no vídeo. Então, havia cometido algo muito ruim. As palavras que Jacó fala para Rubem são as seguintes, a gente vê ali nos versículos 3 e 4. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Então as palavras que Jacó fala aqui para Rubem são bem duras, né? Rubem era o primogênito, tinha direito de ser o sacerdote da família e o chefe das tribos de Israel. Ele perde os três direitos. Ele perde o direito de primogenitura para José, ele perde o direito ao sacerdócio para Levi e ele perde o direito de ser chefe das tribos de Israel para Judá. Então Jacó vai distribuindo essas funções que eram de Rubem, ou esses direitos que eram de Rubem, para os seus outros filhos. Depois de falar com Rubem, vem as palavras para Simeão e Levi, palavras duras também. Para Simeão e Levi, Jacó diz o seguinte: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Por quê? No seu furor mataram varões e, na sua teima, arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Simeão e Levi tinham vingado sua irmã Diná, né? Então eles matam todos os homens de Siquém para vingar o que havia acontecido com sua irmã Diná. Se você fez o estudo com a gente, mais uma vez você se lembra do que eu estou falando, toda aquela situação terrível que aconteceu com Diná, eles vão lá, bolam um plano e matam todos os homens de Siquém. Nesses três exemplos, Rubem, Simeão e Levi, nós estamos falando de pessoas que não controlaram os seus impulsos, não controlaram os seus desejos. Rubem não controlou o desejo de se deitar com Bila, Simeão e Levi não controlaram o desejo, o furor, né, a ira, e foram lá e mataram todos os homens de Siquém. O que eu aprendo aqui com as palavras de Jacó para esses três filhos é que nós, como cristãos, precisamos saber controlar os nossos impulsos. Isso é muito importante, galera. Nós precisamos controlar os nossos desejos e não os nossos desejos controlarem a gente. Se os nossos desejos nos controlam, caímos em tentação constantemente. Precisamos controlar os nossos impulsos.
Precisamos controlar a nossa ira, precisamos controlar a nossa raiva, o nosso furor, para usar as mesmas palavras que Jacó usou, porque se nós não controlamos a nossa ira nos controla. Se nós não controlamos o nosso furor nos controla. Nós não podemos viver à mercê desses sentimentos. Não é isso que eu acredito que é o padrão para nós cristãos. Nós precisamos controlar esses sentimentos. É claro, gente, que eu sei, eu também passo por isso, momentos onde a gente realmente não está bem, onde a gente realmente não controla aquilo que a gente acha que a gente deveria controlar, ou os sentimentos, mas é importante que nós estejamos no controle, e não os nossos sentimentos. Imagina se nenhum de nós controlasse a raiva. Imagina se nenhum de nós controlasse a língua, como o Tiago vai falar muito no Novo Testamento, né? Imagina se nós não controlássemos a língua, se nenhum de nós controlasse, cada um falasse o que quisesse, a hora que quisesse, com a raiva que quisesse. Como os nossos relacionamentos, como o nosso testemunho, como a nossa comunhão sofreria caso isso acontecesse. Então nós precisamos estar no controle dos nossos desejos, no controle dos nossos sentimentos e não o inverso. Esses 3 filhos tiveram momentos na vida deles onde eles não controlaram. Não controlaram a raiva, não controlaram o desejo, não controlaram a ira. Nós precisamos, como cristãos, para termos um bom testemunho, para termos uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, controlarmos os nossos desejos. Então, sei que às vezes isso é difícil, e é por isso que é importante que nós oremos em relação a isso, né? Que nós entreguemos a nossa vida completamente ao Senhor, para que Ele nos ajude na transformação do nosso caráter, de maneira que nós não soframos mais com esses disparates, com esses descontroles. Daí Jacó se vira e fala com Judá. Judá é o primeiro a receber realmente palavras de bênção, né? Tá escrito assim no versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Então, é o que a gente falou, né? O governo das tribos passa para Judá, né? Levi fica com a posição de sacerdote, apesar das palavras, Levi acaba ficando com a posição de sacerdote. Judá recebe o governo das tribos e José vai receber aí a bênção da primogenitura, né? O mais importante de todos ali. Judá é o primeiro a receber palavras de bênção. Judá é aquele filho que começou mal, né, galera? Judá, eu já falei isso algumas vezes, ele dá a ideia de vender José. A ideia inicial dos irmãos era matar José, daí alguns ali falam, não, calma, gente, não é bem assim. Judá é um dos que fala, galera, por que a gente não vende ele? Então, Judá estava mancomunado ali com os irmãos para vender José. Depois disso, também tem um episódio de Judá que engana a sua nora, depois é enganado por ela, acaba tendo filhos com... Cara, uma situação, né, estranha ali pra gente. Mas Judá, com o tempo, ele vem mudando de comportamento, né? A gente vê isso nas viagens para o Egito para comprar comida, a gente vê a mudança de comportamento de Judá. Pelo menos é a minha interpretação, né? Que Judá vem mudando o comportamento dele, vem amadurecendo em alguns dos comportamentos. Então ele recebe essas belas palavras aqui de Jacó, seu pai. Vale lembrar que Judá é uma das tribos que permanece por mais tempo na linhagem do povo de Israel e vai se tornar lá o povo judeu lá na frente, da onde vem inclusive Jesus. Jesus vem dessa linhagem de Judá, né? Então é uma das tribos que permanece por mais tempo. O que a gente vê aqui é que essas bênçãos, elas não vão para os mais capacitados necessariamente, né? Você vê como Judá não era necessariamente ali o melhor dos filhos ou o mais cuidadoso dos filhos, como era José. Quando a gente compara os dois, a gente vê que José viveu uma vida muito mais constante em obediência do que Judá. Judá cometeu uma série de erros, mas ele recebe essa bênção do pai dele de governo sobre as tribos de Israel. Então olha que interessante, né? Ele não era o mais capacitado, ele não era o mais correto, mas ele foi aquele que demonstrou arrependimento ao longo do caminho e uma mudança de atitude. Isso me diz que no nosso relacionamento com Deus, não importa quem nós fomos no passado. Tudo que nós fizemos no passado, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas ficaram para trás, galera. Importa quem nós nos tornamos em Cristo. Importa o quanto nós permitimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas para transformar as nossas vidas, para transformar as nossas atitudes, transformar o nosso caráter. Assim como aconteceu com Judá, né?
Judá começou mal, de repente ele vai mudando de atitude e vai se transformando nesse novo Judá que a gente vê aqui, que vai permanecer como uma tribo de Israel aí por muito tempo, inclusive gerando lá na frente a Jesus. Daí então Jacó fala rapidamente com Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Asser e Naphtali, fala rapidamente com esses filhos para chegar na bênção que ele declara para José. Com José ele se demora bem mais tempo, né? Ele fala muito mais palavras para José do que falou para os outros filhos. Claro, né? José é o filho de Raquel, o queridinho de Jacó, e que havia se afastado do pai por muito tempo, né? Que havia sido tirado do pai por muito tempo, que salva a família dele, né? Então, toda uma situação especial aqui com José. José recebe a bênção da primogenitura, né? De Jacó. Então, Jacó se demora bem mais ali com José e declara sobre a vida de José as palavras que ele mesmo havia recebido do seu pai, né? Então está escrito no versículo 26, por exemplo, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. José não tinha uma tribo com o nome dele, né? Então não tinha a tribo de José, mas tinha a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim, que juntas formavam uma tribo, que seria a tribo de José. A palavra não usa esse termo, né? A tribo de José usa meia tribo de Manassés e meia tribo de Efraim, mas que no final das contas é a tribo que seria a tribo de José. Ele não recebe uma tribo, mas os dois filhos dele recebem meias tribos ali, né? Se tornam meias tribos ali no povo de Israel. E essa bênção declarada para José é muito maior do que para os seus outros irmãos. Então, às vezes a gente já falou disso, né? Nesse estudo a gente já falou. Às vezes a gente passa por um período de luta para receber a nossa bênção no final, né? José passou por um período de luta muito grande na vida dele, muitas dificuldades, sempre permaneceu fiel e agora no final aqui ele recebe a maior bênção do pai, de tudo que o pai dele fala, tudo que Jacó fala para os filhos, José recebe a maior bênção. As nossas lutas nos preparam, galera. Muitas vezes, através das nossas dificuldades, nós somos abençoados. A própria palavra, ao longo do Novo Testamento, vai falar isso, né? As nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas provações, para usar o termo que a palavra usa, né? As nossas provações produzem em nós esperança. Então, assim, tudo isso que José passou se torna bênção no final da vida dele, né? Mesma coisa às vezes acontece com a gente, as nossas tribulações, as nossas dificuldades, as provações que a gente passa na nossa vida produzem algo de bom para nós, produzem uma bênção nas nossas vidas. No final do capítulo, Jacó termina de falar com seus filhos e acaba morrendo, né? Termina aqui o capítulo 49 com a morte de Jacó. Capítulo 50 a gente vai ver a morte de José, fecha o livro de Gênesis para a gente ir para o Êxodo, né? Então, uma transição de livro aí muito boa. Galera, o livro de Gênesis tem muito aprendizado, como eu falei lá no começo desse estudo, há 40 e tantos vídeos atrás, falei da importância da gente estudar o livro de Gênesis para a gente entender a Bíblia como um todo, né? Essa história aqui do povo de Israel, a história da criação da humanidade, da criação do povo de Deus, é imprescindível para a gente entender a história da palavra como um todo, entender o que Cristo fala, entender algumas coisas que os apóstolos falam, entender, por exemplo, o livro de Hebreus. É importante que a gente entenda Gênesis. É importante que a gente entenda Gênesis para entender o Êxodo. O Êxodo começa quando muda o faraó, né? E todo esse contexto de José com o faraó aqui atual faz sentido para o Êxodo, se conecta com o que está falando no Êxodo. Um livro fundamental, cheio de aprendizado para a gente. Espero que você tenha gostado dessa jornada até aqui, tanto quanto eu gostei, galera. Eu aprendi muito com o livro de Gênesis. Já tinha lido várias vezes, né? Mas aprendi muito fazendo esse estudo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, que tenha abençoado a vida de vocês. E ainda falta o último capítulo, né? O capítulo 50 sai aí nos próximos dias já o vídeo, porque já tá tudo certinho, então a gente fecha o livro de Gênesis. E lancei aqui na comunidade, né, do YouTube, lancei uma pergunta sobre qual o próximo livro que a gente vai estudar. Já tenho alguma ideia ali de qual vai ser o próximo livro, mas antes de começar o próximo livro ainda vou gravar alguns outros vídeos. Me alonguei um pouco aqui, perdão, galera. Vamos fazer uma oração juntos aqui, que a gente tem terminado esses vídeos sempre com uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor,
Eu te adoro, Pai, porque o Senhor é bom e santo. Eu te adoro porque o Senhor é grande, o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é um Deus justo, é um Deus fiel. Peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque nós falhamos ainda, Pai. Nós ainda fazemos algumas coisas, cometemos alguns erros que nós não gostaríamos de cometer. Por isso eu peço, perdoa-nos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado nesse estudo, o Senhor tem nos abençoado abundantemente com a Tua palavra. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que a palavra que nós temos estudado, as verdades que nós temos visto aqui, fiquem nos nossos corações, Pai. Peço que muitas pessoas sejam abençoadas por essa série de estudos aqui do livro de Gênesis. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Eu creio que agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.